Abra sua Bíblia no Salmo de número 91. Mensagem dessa noite: segurança na tormenta. Nós vamos perceber hoje que a fé que é depositada na perfeição de Deus desfruta de uma segurança que não se abala. Vou repetir: a fé que é depositada na perfeição de Deus desfruta de uma segurança que não se abala. Nossa segurança de viver deve ser, portanto, depositada no Senhor e vinda da parte do nosso Deus. E a nossa fé deve levar em conta o quanto nosso Deus é capaz, plenamente capaz, inexplicavelmente capaz de cuidar do nosso coração, da nossa vida. Portanto, leiamos hoje o Salmo, talvez junto com o Salmo 23, mais conhecido, Salmo de número 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor: meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Pois Ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal. Ele te cobre com suas penas. Tu encontras refúgio debaixo das suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. Não temerás os terrores da noite, nem a flecha lançada de dia, nem a peste que se alastra na escuridão, nem a mortandade que arrasa ao meio-dia. Poderão cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente contemplarás com teus olhos e verás a recompensa dos ímpios, porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda, porque Ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, e pisotearás o leão novo e a serpente. Porque tanto me amou, eu o livrarei. Eu o colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, eu o livrarei e o honrarei. Darei a ele longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Por tua palavra te louvamos, ó Deus. Comunica-nos as verdades que o Senhor colocou aqui para nós, em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que o Salmo de número 90 é um salmo de Moisés. Moisés escreveu o Salmo e temos o Salmo de número 90 como o único salmo que temos certeza que foi Moisés que escreveu. Porém, é muito possível que o Salmo 91 possa ter sido escrito por Moisés. Possa ter sido. Como uma resposta ou uma continuidade do Salmo de número 90. Nós não sabemos ao certo, mas nós entendemos na linguagem do Salmo 91 que há muita possibilidade da pena de Moisés ter redigido esse texto. Seja quem for, seja Davi, seja um dos filhos de Corá, seja Moisés, seja Asaf, seja quem for. Este é um salmo que fala muito sobre nós.
Agora veja, é um salmo também que pode nos trazer ou muita confusão, ou pode nos trazer falsas expectativas. Primeiro, ele pode nos trazer alguma confusão, porque é um salmo de muitas promessas de proteção. Peste alguma chegará à tua tenda, mal algum te sucederá. Longevidade, terrores da noite, nem lança, nem flecha, nada disso vai te alcançar. Bom, se nós olharmos, e aqui pegando por empréstimo a linguagem do Eclesiastes, se nós olharmos a vida debaixo do sol, nós vamos perceber que essas coisas nos acometem sim. E aí, se nós não tivermos uma visão correta desse salmo, nós estaremos francamente confusos. Por quê? Porque tem promessas aqui que vão parecer que não se concretizam na nossa vida. Você vê pessoas ímpias com vida longa, mas você vê pessoas piedosas também sendo ceifadas, passando por dificuldades, passando por circunstâncias que nós certamente jamais gostaríamos que passassem ou que passássemos. Portanto, se nós nos achegarmos a esse texto com a expectativa de que a literalidade dele deve se cumprir na nossa vida hoje, nós poderemos sofrer de confusões ou de grandes frustrações. A pergunta que temos que responder antes de dar sequência é: Deus é poderoso para fazer todas essas coisas? A resposta é sim. Ele faz quando quer? A resposta é sim. Mas há uma outra pergunta: este é o modo que ele decidiu agir na nova aliança? A resposta é não. E deixa eu lhe explicar. Esse salmo é escrito sob a ótica da antiga aliança. E qual é a ótica da antiga aliança? Na antiga aliança, Deus aprovava seu povo dando riquezas, terras, bens, ouro, prata, despojos, saúde, chuva, terrenos, conquistas. Este era o sinal visível da aprovação e da bênção de Deus para um povo que era sombra daquele povo maior que viria, que se chama igreja, ok? Portanto, as promessas de Deus para Abraão, que a partir de Abraão vem um povo bendito, e você percebe em Deuteronômio capítulo 28 e 29 ali, que se esse povo obedecesse a Deus, eles seriam enriquecidos literalmente, e se esse povo desobedecesse a Deus, eles seriam empobrecidos literalmente, mortos literalmente. Agora veja, assim como o povo de Israel é uma sombra do povo maior chamado igreja, as bênçãos do Antigo Testamento eram apenas sombras das bênçãos maiores que viriam com Cristo, e essas bênçãos são bênçãos espirituais, guardadas em Cristo Jesus para a nossa vida. Essa é a razão pela qual Efésios vai falar das bênçãos espirituais sobre nós. Compreende até aqui? Portanto, quando você ler esse texto, você precisa compreender que as bênçãos que aqui são simbolizadas, elas apontam para bênçãos maiores que são espirituais. Eu vou lhe dar um exemplo apenas, só para que você entenda. A última promessa que está no versículo 16 é uma promessa, é uma bênção de longevidade. Longevidade. A pergunta é: todo crente justo e santo vive até os 100 anos de idade? Não. Bom, então esse texto não é para nós nesse sentido. Agora deixa eu lhe perguntar:
todo crente fiel tem a vida eterna em Jesus e vive para sempre com Cristo? Compreendeu ou não? É isso que você precisa captar no texto, antes de chegar aqui como um mantra, como um misticismo, como se essas páginas fossem abençoar sua casa, fazer uma espécie de fechamento de corpo. Cuidado com esse tipo de misticismo tolo. Entenda que tipo de mensagem tem aqui. E eu quero, nesses poucos minutos que temos, partilhar com vocês o que temos aqui de segurança. Esta é a palavra, segurança, mesmo na tormenta. Primeiro, nós vemos aqui a razão da nossa segurança. Veja o versículo 1, acompanhe aí, a razão da nossa segurança. Por que nós estamos seguros? O texto diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele não passa de vez em quando, ele mora lá. Ele está seguro, é para lá onde ele volta sempre. E por voltar sempre não significa sair, mas lugar cativo, habitação. Veja, ele não só habita no esconderijo do Altíssimo, mas ele descansa à sombra do Onipotente. Essa é uma expressão do tabernáculo, essa sombra. Deus que fazia sombra sobre o seu povo. Você lembra no deserto? Um sol causticante, de dia tinha o que, gente? Um sombrite maravilhoso. E à noite, um frio, está lá o fogo da presença de Deus aquecendo aquelas pessoas. Por que nós estamos seguros? Porque nós habitamos em Cristo, por isso o povo de Deus está em Cristo. E nós descansamos à sombra do Altíssimo. Veja que no verso 2, nós temos o refúgio. Ele diz, meu refúgio. Ele diz, minha fortaleza. Veja que segurança e fortaleza são duas palavras que se combinam de maneira inseparável. Veja aqui, que ele diz, eu confio em Deus. Mas veja o versículo 9. Ele também fala, o Senhor, o teu refúgio. E ele diz ainda, o Altíssimo, a tua habitação. Agora ele fala novamente de habitar no Altíssimo. Mas veja aqui, querido, a razão da segurança, mais uma vez, você viu de habitar no Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, refúgio, fortaleza. Agora veja, ele cita 4 nomes de Deus diferentes aqui, que no português não dá para saber muito bem, mas deixa eu lhe dizer, isso aqui, quando você toma por análise o texto que está no original, portanto esse texto que é originalmente escrito no hebraico, são 4 nomes distintos de Deus. Por exemplo, ele usa a palavra Altíssimo, que é o nome de Deus chamado Elion. El Elyon, é o Deus Altíssimo. Ele usa Todo-Poderoso, chamado El Shaddai, ou Shaddai, o Deus que tem todo poder, Todo-Poderoso. Ele tem mais um nome aqui, que é o que geralmente vem em caixa alta na nossa Bíblia. Ele chama Deus de Senhor. E veja, o último nome, e eu estou falando dos versos 1 e 2, é o nome Adonai. E esse nome Adonai aqui é o meu Deus, tá? Perdão, não é Adonai, Elohim. Adonai também é o nome de Deus. Aqui, esse meu Deus é Elohim, é o Deus Criador. É o primeiro nome de Deus que aparece no Gênesis. Lá no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali tem o nome de Deus, que é o Elohim. Por que ele faz questão de dizer isso? Porque Deus é visto de várias maneiras cuidando do seu povo. A boca do salmista está cheia de Deus, e a boca que está cheia de Deus tem um coração seguro, geralmente. Bem, veja as expressões que ele usa: esconderijo, sombra, refúgio, fortaleza, habitação, tudo que a gente quer para a gente.
Essa é a razão da nossa segurança. E veja ainda mais uma razão da segurança, verso 14: porque tanto me amou, eu o livrarei. Veja, amou a Deus, recebeu aquele livramento. Mas esse texto também traz para nós ameaças. Mudou aqui para mim. Nos traz ameaças à nossa segurança. Veja o verso 3, ouça isso. Ele fala de laço que prende o passarinho, laço do passarinheiro que prende o passarinho. Quem já pegou passarinho no mato com visgo? Visgo. Aí, Deus perdoa, pronto. Todo mundo confessando pecado, né? Ele pousa e não pode sair mais dali, porque tem um visgo ali que cola a patinha dele, não é? Alçapão, acho que essa é a palavra. Veja, percebemos que tem armadilhas do inimigo que querem nos colocar no visgo do pecado. A promessa é que Deus vai cuidar de nós. Por que nós estamos seguros? Tem ameaça, mas tem o livramento. Ele fala de peste mortal. Verso 5, ele fala de terrores da noite, flecha lançada de dia. Verso 6, ele fala de peste que se alastra na escuridão, mortandade que se arrasa ao meio-dia. No verso 7, ele dá uma cena de guerra, 1000 caindo de um lado e 1000 caindo do outro. No versículo 10, ele fala de mal, ele fala de praga. E no verso 15, algo comum a todo ser humano, ele fala de angústia. Perceba aqui que essas são ameaças à nossa segurança. Mas veja, em terceiro lugar, a garantia da nossa segurança. Leia comigo versos 3 e 4. Pois ele te livra ou te livrará. Veja o verso 4. Ele te cobre, diz o texto. Mais uma vez, verso 3, ele te livra. Verso 4, ele te cobre. A sua verdade é escudo e proteção. Está aqui a garantia da nossa salvação. Está aqui a garantia da nossa segurança. O livramento de Deus. Meus irmãos, veja que coisa interessante. Deus, por vezes, livra da fornalha e, às vezes, na fornalha. Lembra dos 3? Que aparecer um quarto homem? Hebreus capítulo 11 vai dizer que pela fé muitos conseguiram escapar do fio da espada. Mas o mesmo capítulo diz que pela mesma fé, uns morreram ao fio da espada. Olha só que coisa. A questão não é a espada, a questão é o Deus que faz com que permaneçamos em fé, apesar da espada. E mesmo quando Ele quer nos dar livramento, nós louvamos a Deus porque Ele é a nossa porção. Então veja, você percebe aqui a razão da segurança, você percebe ameaças comuns a todos nós, você percebe uma garantia de segurança. Mas no final, nós vemos promessas de seguranças. E eu quero ler os textos porque vamos aplicar. Veja o versículo 5. Não temerás. E veja que ele usa expressões aqui que não são comuns a nós. Por exemplo, flecha. Tem alguém que passa na rua, de repente você está atravessando a João Pinheiro e vê uma flecha. Ih, rapaz, o pessoal está em guerra, indígena, simplesmente, não existe isso para a gente hoje aqui. Então atualize isso aqui na sua cabeça, de formas que você entenda o que isso significa no campo espiritual. A Bíblia fala dos dardos inflamados do maligno, fala ou não fala? Então compreenda que tem algo mais importante aqui. A chave aqui, portanto, que fecha os versos 5 e 6 é a primeira expressão, não temerás. Vamos repetir juntos, gente? Não temerás. Veja o verso 7, outra chave aqui, tu não serás atingido. E veja, por atingido,
Nós não devemos entender que os males não vão nos atingir, mas que a nossa fé estará intacta, apesar das intempéries. Isso é importante. Abatidos, mas não destruídos, não foi isso que Paulo disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E veja, verso 8, o verbo central aqui é contemplarás. O que o salmista está dizendo é: enquanto Deus trabalhar, enquanto Deus lutar por você, você vai contemplar. Não é isso que diz o Salmo 46? Vinde e contemplai as devastações que Deus faz na terra. Ele quebra o arco e a lança e despedaça os carros de guerra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre as nações. Verso 11, dará ordem a seus anjos a teu respeito. Isto é claro. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Hebreus capítulo 1, verso 14 diz que os anjos são seres espirituais, designados para ministrar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Não pense em anjo da guarda, não. Tá? Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Pensa numa batalha espiritual e que Deus envia os seus anjos a favor de sua vida quando você precisa. Os anjos poderosos de Deus. Daniel, quando estava orando por 21 dias, a batalha espiritual acontecendo, e quando o anjo chegou, ele disse: olha, já tem 21 dias que eu estava para chegar, desde o primeiro dia em que dedicastes a entender o que está escrito, tuas palavras foram ouvidas. Está em Daniel capítulo 9. E ele fala de um tal príncipe da Pérsia, que estava em contenção com ele, que estava em luta com ele, mas Miguel, um dos maiorais, veio, ele rendeu o anjo na batalha e agora ele está conseguindo atender Daniel. Veja, gente, isso está claríssimo, como a batalha espiritual acontece e como nós precisamos nos manter em oração. Ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito. Enquanto Satanás, o maligno, envia as hostes infernais, Deus envia suas miríades celestiais em nosso favor. Isso está claro. Agora veja, pisarás o leão, a cobra, o leão novo, a serpente. Isso tem autoridade. Leão aqui tem autoridade, serpente tem perspicácia. E o tempo inteiro Deus está garantindo que o veneno mortal de Satanás e do pecado não poderá matar a nossa fé. Por fim, ele diz, olha que coisa linda, quando ele me invocar, eu lhe responderei. Quer promessa melhor do que essa, gente? Você vai orar e Deus vai responder. Por quê? Porque tu habita em Cristo, no esconderijo do Altíssimo. Por quê? Porque você ama o seu Deus. Porque Ele é o teu refúgio. Está aqui a garantia. E veja, a vida eterna está no verso 16, darei longevidade e mostrarei a minha salvação. Aplicações para a nossa vida. Primeira, busquemos segurança no Senhor. Um dos bens mais caros que se compra é a segurança. Seguro de carro, seguro de vida, seguro familiar, seguro de acidente, seguro doméstico. Isso é um mercado multimilionário, tá certo? Atrás de segurança. Veja, a nossa primeira e última segurança só pode vir de Deus. Você pode ter um plano de saúde, mas a tua vida só pode estar segura nas mãos do teu Deus. Você pode ter o seguro do teu carro, mas a tua vida está segura somente nas mãos do teu Deus. Você pode segurar a tua casa, mas em vão trabalha o sentinela se o Senhor não vigiar, se o Senhor não guardar a sua família. Você pode ser precavido, mas veja, por vezes, tem desventuras que são tão sucessivas que pode esgotar
qualquer tipo de reserva que você possa ter para se garantir. Quem é a nossa segurança, gente? Deve ser o Senhor. A segurança não está do lado de fora. A segurança está na alma. Não esqueça disso. Quando você sair de casa, não é o horóscopo que mostra o teu destino, é o teu Deus que guia os teus passos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Busque a segurança no Senhor. Antes de buscar no banco, antes de buscar no juiz, no advogado, antes de buscar no médico, quem é a tua segurança? O teu Senhor. Depois disso, meu irmão, minha irmã, depois que a alma está assegurada da confiança em Deus, então você vai atrás das outras instâncias, porque faz parte da vida. Mas a nossa segurança deve ser o Senhor. Segunda aplicação. Aproveitemos os tempos difíceis para o exercício da fé. Todo mundo já passou tempestade aqui, gente. E assim, sem querer desanimar, virão outras. Se vivos estamos, se vivos estivermos, as tempestades são comuns. Os desertos são comuns. Mas será que podemos aproveitar os tempos difíceis para fazer do nosso Deus o nosso refúgio? Podemos. Tem poucas coisas que nos levam a orar mais do que um tempo de vento forte, ou não? Quando a gente é criança, começa a trovejar forte lá fora, corre logo para debaixo da mesa, debaixo da cama, e quem já aprendeu a orar, vai orando do jeito que dá. E na vida, a gente corre para Deus. Aproveitar os tempos difíceis para dizer: Senhor, eu quero mais do Senhor. Eu quero crescer na fé. Por fim, sejamos gratos pelo cuidado do Senhor por nós. Gratos pelo cuidado do Senhor por nós. Meus irmãos, qual é a vantagem de ter o seguro de vida eterna? É porque nunca expira e já está pago. Essa vida acaba e a alma está segura em Cristo. E aí, quando Cristo vier, vem um recall de um corpo glorificado. Vamos receber um corpo glorificado. Veja, nós devemos dar graças a Deus, porque o cuidado de Deus é eterno para nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, meu irmão, minha irmã, ele está seguro. Porque veja, o Salmo começa dizendo em habitar, começa falando em habitar e termina falando de salvação. Termina falando de longevidade, e a longevidade do crente é a vida eterna. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou para sempre, termina o Salmo 23. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar. Vamos ficar de pé, agradecendo a Deus. Amém. Irmã Virgínia, aniversariando hoje, conseguiu chegar a tempo ainda para pegar a palavra. Oramos por sua vida, tá, minha irmã? Que Deus te abençoe. Que bênção. Vamos dar graças. Deus nosso Pai, que bom esse tempo aqui. Precisamos tanto da Tua palavra, Senhor. E nós rogamos que ela seja verdade na nossa vida. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. Nos tempos difíceis, ajuda-nos a crescer na fé. Ó Deus, nós te pedimos a Tua bênção sobre nós, para o restante desta semana, esteja sobre nós a Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos, bom restante de semana, amém.